Hey guys, what's up? E aí, galera do terceiro ano, estamos de volta, we're back. E agora sim com a nossa aula 12.1. Opa, eu tô com problema de falar no número de aula 12.2, teacher. 12.2 de exercícios e revisão. Então, let's begin, para não errar mais com os números. Vamos lá para a tela. Tá demais hoje. Tá demais, aula 12.2. Confusão aconteceu entre a 11 e a 12, né? Mas na 13 não vai ter. E aí nós temos a nossa aula que foi sobre past continuous, uma coisa bem fácil, bem simples. Falei, fui repetitiva em algumas coisas, porque é interessante eu ser, para vocês prestarem mais atenção nessa situação. Então, o título da aula é What Were You Doing? O que você estava fazendo, e o tema foi sobre passado contínuos. Vimos que nós vamos precisar ter atenção nos verbos, o verbo to be no passado. Então, são esses dois aqui, o was, vou pegar uma caneta azul que é melhor, was e were. Cada um é usado com pronome pessoal diferente, com situações diferentes. Aqui o was singular, were passado, ou were plural. E aí temos também, além dele, logo depois você vai precisar do seu verbo, na sua forma normal, porém vai ser acrescido o ing, o ing no final desse verbo, dando a ideia de que algo aconteceu no passado e estava em andamento, né? Essa ação que tem esse ando, endo, indo no final. Então, passado o verbo to be, você já sabe, você precisa usar o verbo com ing, tudo isso é o passado contínuo. Aqui no exemplo que eu já dei para vocês, I was working yesterday, eu estava trabalhando ontem, e they were working yesterday, no plural, eles estavam trabalhando ontem. A única diferença é o pronome pessoal, que aqui é singular, que é plural, e o verbo to be, o resto permanece a mesma coisa quando você quer trocar de pessoas na sua frase, alright? E também vimos sobre as confusing words, que foram as palavras good, bom, que é um adjetivo, ele modifica o substantivo, e well, que significa bem, tá? Tem uma tradução relevante, igual ao bem em português, e ele é um advérbio, já vai modificar o verbo. Então, you have good English, você tem um bom inglês, o seu inglês ele é bom. Bom. You speak English well, você fala o inglês bem. E aí, no caso aqui, o speak o well está sendo o quê? Está sendo modificado. Well modifica a minha ação de falar, porque ele é um advérbio. Então, essas foram as nossas confusing words. And it is time, é hora, chegou ela, o momento de fazer a sua atividade de sala. Vocês vão ter muita sorte, vai estar muito fácil. E é isso, vejo vocês na nossa próxima aula não, já, daqui a pouco, we were back. Mix it up total, tô toda confusa hoje, agora sim vocês vão ter a correção da atividade que vocês fizeram e foram com certeza muito bem nessas atividades. E aí, vamos lá? Let's go? Atividade de sala, o que a teacher tomou hoje? Eu só tomei água, gente, socorro. Atividade de sala e não vamos tirar nossas dúvidas, nossas questions, que eu acredito que mal tenha, porque é um assunto fácil, vocês, na verdade, estão revisando esse assunto, já viram esse assunto em outros anos, teve segundo ano, teve primeiro, e também antes, tem gente que tem essa questão de estudar sozinho inglês, congratulations, parabéns, você já viu sobre esse assunto. Mas é sempre bom a gente voltar e revisar sempre os assuntos para manter ele bem fresquinho na memória. Temos um texto chamado com o título de Bill's Day, o dia do Bill. Bill's Day. Esse apóstrofo S aqui dá aquela ideia, eu já comentei para vocês em uma das aulas, da ideia do caso genitivo. É o caso genitivo de posse. Então, o dia do quem? Do Bill, do Bill. Tem um pequeno texto, mas antes de ler o texto já sabe. Vai lá no enunciado para saber o que ele está pedindo para você. Então, onde estavam as pessoas e como estava o clima segundo o texto? Olha aí. Ele quer saber onde estavam as pessoas e como estava o clima segundo o texto. Então, é uma informação mais específica. Você vai ter que ler o texto mesmo e descobrir onde estavam as pessoas e o clima. Então, temos na A aqui, todos estavam em um zoológico num dia de sol. Parte das pessoas estava na rua, enquanto Bill estava no parque em um dia ensolarado. Na C, todos estavam em um parque num dia ensolarado.
Na D, todos estavam em um parque. Perceba que o parque está repetindo o tempo inteiro. Então, ele provavelmente é uma palavra-chave. E aí, na continuação aqui, porém, não era um dia de sol. E aí você pensa, ninguém vai para o parque num dia que não é de sol. Parque é um lugar aberto, né? E aí você precisa de um dia agradável para ir para o parque, mas pode ter chovido assim que eles chegaram lá, nunca se sabe. Letra E, todos estavam em um cinema, não era um dia de sol. E aí é o seguinte, mesmo com o seu conhecimento de mundo, de as pessoas só vão para o parque num dia que está ensolarado, você tem que ler o texto, porque isso pode ser uma pegadinha. E aí você tem o seguinte, um texto bem pequenininho e eu vou fazer a leitura para vocês. O texto do Bill's Day, o dia do Bill. Olha lá. It was Saturday, era sábado. It was, era. Aqui eu não vou falar estava sábado, porque eu tenho a opção do era aqui, por não ser uma frase no past continuous. Não tem uma ação aqui dando continuidade, tá? Só é o passado mesmo, passado simples normal. It was Saturday. The sun was shining and many people were going to the park. O sol estava brilhando e muitas pessoas foram para o parque. Estavam indo para o parque, na verdade. Estavam indo para o parque. Então, aqui você já tem a palavra park, que é um cognato, e você sabe que park é parque. E aí você já sabe, eu estou vendo a palavra park aqui, eu estou vendo o verbo go, que é o verbo ir, com ing indo, e eu vi were, então were going, estavam indo para o parque. Já sei que estava no parque. Agora o tempo estava bom? Vamos lá. Bill was there, o Bill estava lá. Estava lá. He was riding his bike when he met his math teacher, Mrs. Bells. Ele estava, aí aqui temos o past continuous, riding his bike. E aí, o que significa isso? Talvez você conheça a palavra bike, que é bicicleta. Talvez não, né, gente? Vocês conhecem. Talvez, agora sim, você não conheça a palavra riding, que está no ing. Riding vem do verbo to ride. Ride, olha aí, perceba, ele terminou com E. E na hora de colocar o present continuous, não, na hora de colocar o ing, eu tirei o E para poder fazer certinho aquela questão da regra que se tira o E em verbos que terminam com E, antes de colocar o ing. E se tá riding his bike, pensa bem, bicicleta, o que a gente faz? A gente anda de bicicleta. Então, riding é essa questão de o quê? Ele estava andando na bicicleta dele. Então, andando na bicicleta dele, riding his bike. When he met his math teacher, Mrs. Bells. Quando ele encontrou a professora de matemática, Mrs. Bells. She was running around the lake. Ela estava correndo ao redor do parque. Running around the lake. E aí aqui tem aquela questão do CVC que eu comentei para vocês. O verbo run, que é bem pequenininho, vem do verbo to run, correr. E aí quando eu acrescento ing, running. Por que aumentou tanto a palavra? Porque eu acrescentei um próximo N nessa palavra antes de colocar o ing. Eu dobrei a minha última consoante. Por isso que aumenta. There were some boys playing soccer. Havia alguns garotos jogando futebol. He also met his neighbor, Mr. Ford. Ele também encontrou seu vizinho, neighbor, Mr. Ford. He was doing some exercises. Ele estava fazendo alguns exercícios. Doing. There were some kids eating popcorn and drinking soda. Havia algumas crianças, né? Tinha algumas crianças comendo pipoca e bebendo refrigerante. It was great. Estava ótimo. Então, assim, a gente sabe, inclusive eu falei, ele estava no parque, vamos ver como é que estava o tempo. O tempo, inclusive, a informação do tempo estava antes. The sun was shining. Sun é sol. Então, nós temos o sun e o park aqui. Então, era um dia ensolarado e ele estava no parque. A alternativa correta é a alternativa de número... Vamos lá. A parte das pessoas estava na rua e não. Todos estavam em um parque num dia ensolarado. A letra C. Exatamente a C. Todos estavam no parque num dia ensolarado. Letra C, a right answer. Resposta correta. 2.
O que Bill estava fazendo quando encontrou sua professora de matemática? Aqui uma informação também específica. E aí você tem o seguinte. Você tem a ideia de que você lembra que eu falei matemática lá no texto, né? Então, volta lá no texto. Aí eu falei matemática bem aqui. Math teacher, professora de matemática. O que o Bill estava fazendo? Então, quando ele encontrou o professor de matemática, ele estava o quê? Eu estava até comentando para vocês. Eu comentei essa questão do riding. He was riding his bike. Ele estava andando de bicicleta when he met his math teacher. Quando ele encontrou a professora de matemática. Então, a resposta correta é pedalando uma bicicleta. A palavra comendo pipoca, estava aparecendo no texto, tá? Eating popcorn, playing soccer, doing some exercise and drinking soda. Só que no momento que ele encontrou a math teacher, ele estava riding a bicycle, pedalando uma bicicleta. Questão número 3, a forma interrogativa da frase He was doing some exercises é. Eu quero a interrogativa dessa frase. Então, é aqui. He was, não sei porque o he está lá muito separado. He was doing some exercise. Você vai precisar fazer só isso aqui, ó. Você vai precisar trocar o seu verbo to be com o seu pronome pessoal. Fazer essa troca. O he está aqui, né? Vou trazer ele mais para perto. Na verdade, ele começa aqui. E aí você faz a troca. Trocou de lugar. E aí o que acontece? Procura uma alternativa que troca de lugar. Essa não é. Essa não é. Essa é, ó. Was he does. Ah, mas essa aqui é uma piada, ó. Porque quando chega aqui no do, não tem o ing. Tá faltando ing aqui. Também não é. Quer me enganar? Hoje não. Agora sim, achei minha resposta correta na letra D. Was he doing some exercise? Ele estava fazendo alguns exercícios. Aí sim, porque além da troca do verbo to be com o pronome pessoal, eu preciso do meu verbo principal acrescido do sufixo ing para ser minha frase correta. E foi, né? E vamos para a questão number 4. Questão 4. Olha aí. Qual a forma negativa da frase There were some kids eating popcorn and drinking soda? Muito simples. Você só precisa do not. Só. Ah, eu sei que para negar qualquer frase em inglês, preciso colocar o not. Só que qual é a posição do not aí no past continuous, no passado contínuo? É do lado do verbo to be. Antes ou depois do verbo to be? After, depois do verbo to be, porém juntos. Eles podem vir contraído como weren't, ou pode vir separado were not. E aí temos as alternativas, olhando para todas as alternativas, tem essa aqui, ó, bem loucona, não é mesmo? Olhando para todas as alternativas, a única correta é a letra E. There weren't some kids eating popcorn and drink soda. Não é nenhuma das outras alternativas. Poderia ser a A. Porém, a A, olha só a negação antes do verbo to be. Não é. É o contrário. E aqui, ela veio contraída. Weren't, que é a mesma coisa de were not. Certo? Let's move on. Questão número 5, nossa última questão. Você vai circular a opção que completa corretamente as frases usando aquelas confusing words do ou confusing words good and well, certo? E aí você tem a letra A, your dad makes. Aí você tem good cookies ou well cooks. A palavra cooks é um substantivo. Você precisa de um adjetivo para falar sobre a palavra cooks. Só pode ser good. E deixa eu ver se tem aqui, não, tem não. Não tem uma animação, então. Your dad makes good cookies. Seu pai faz bolachas boas, bolachinhas, né? Os biscoitinhos bem gostosinhos, good. Letra B, I don't know the times table vary. E aí você tem a questão de good ou well. Então, eu não sei a tabela de horário muito bom ou muito bem. Muito bem, very well. Por que well? Aqui você vai, esse aqui é um advérbio, ele vai caracterizar o verbo. A forma que eu sei não é muito bem. Do you want me to tell you about a good or well movie? Você quer que eu te fale sobre um filme bom? Então, se o movie é o substantivo e logo depois você tem ali
A palavra você vai marcar good como adjetivo, porque ele vai caracterizar esse substantivo. É um filme bom. Não é como eu vou dizer para a pessoa, não é como eu quero que ela me diga de uma forma boa. É o filme que é bom. E na D, I just read a good or well book about nights. Eu acabei de ler o quê? Eu acabei de ler um livro bom, porque está caracterizando a palavra livro. A good book about nights. Então, aqui essa palavra, eu não vou falar o K, tá, gente? Ela vai ser, inclusive, é uma confusing word, porque a palavra nights em inglês é noites, e a palavra night também significa outra coisa, que é cavaleiro. Só que ela se escreve com K. Porém, esse K não é pronunciado a mesma coisa aqui da palavra know, que é saber. Você não fala que know. Não é quinor, gente. Nem sei se é quinor que fala também. Aí é know, tá? Sem o K pronunciado. Letra E. Jacob doesn't feel. O Jacob não se sente o quê? Falou em se sentir, questão de saúde. Aí você pensa o quê? Que você vai usar o well para falar que você não se sente bem. Então, Jacob doesn't feel well today. Não se sente bem hoje. E na F? There was a really, really good or well movie, wasn't it? De novo, a palavra move, então só pode ser good. Foi, there was passado. Foi um filme muito bom, não foi? Wasn't it? Certo? Espero que vocês tenham acertado, vocês tenham material complementar sobre o past continuous para ajudar nos estudos de vocês. And that's it for today, guys. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na nossa next class. See you then. Bye.